Sou Márcio Chiquito, presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção aos Animais, e esta é a 12ª videoaula do Programa de Educação Popular da Associação, e o tema hoje é Áreas Protegidas. Poucos dias atrás, no dia 11 de novembro, nós comemoramos 100 anos de independência da Polônia. E a Polônia, como é um país muito mais velho do que o Brasil, tem algumas lições a nos ensinar nessa área. No século XIV, havia várias áreas protegidas. No caso, eram propriedade pessoal dos reis da Polônia, e ali era proibido outra pessoa caçar, senão o rei e alguns nobres que ele autorizasse. Isso, no sistema da época, era uma forma de proteção. Entre essas áreas protegidas estavam a floresta de Białowieża e a floresta de Niepołomice, perto de Cracóvia. Dois fragmentos da antiga floresta primitiva da Eurásia. No século XVI, enquanto aqui no Brasil se devastavam as florestas, cortando pau-brasil e madeira de lei para levar para a Europa, a Polônia fazia o contrário. A floresta de Białowieża passou ao poder do Estado, como reserva de caça do rei, sendo que os camponeses que moravam lá passaram a ser empregados como guardas florestais, zeladores, com direito à isenção de impostos. Aí, como vocês sabem, a partir do século XVII, a Polônia passou por um período de 150 anos de degradação, em que havia corrupção política, roubalheira, até casos de mensalão e interferência de potências estrangeiras. Em 1772, houve a primeira invasão das três potências. Rússia, Prússia e Áustria, cada uma tirou uma fatia do território polonês. Isso acordou a Polônia. Eles fizeram reformas adiadas por mais de 100 anos. Reforma do exército, reforma do sistema tributário, abolição do sistema político do liberum veto e, sobretudo, uma reforma de educação. Eles criaram o primeiro Ministério da Educação do mundo, Komisja Edukacji Narodowej. Criaram isso no 14 de outubro, e por isso 14 de outubro é o dia do professor polonês. Paralelamente a isso, o conde Zamoyski criou uma reserva particular para os tarpãs. Tarpãs, você deve se lembrar do tempo dos cursos de biologia no 2º grau, é o cavalinho da Idade da Pedra. Ainda havia alguns na Polônia e na Rússia, e o conde Zamoyski levou-os para sua propriedade particular, e essa reserva particular durou até 1806, quando o dinheiro dos condes acabou e eles doaram os cavalinhos para os camponeses que viviam no entorno. Como falei, a primeira invasão das três potências foi em 1772, depois veio uma segunda invasão em 1793, e depois a terceira invasão de 1795, com que a Polônia desapareceu do mapa. A floresta de Białowieża passou para o poder da Rússia, e o Tsar Paulo I, aquele que morreu assassinado depois de descobrir um esquema de roubalheira no Tesouro Russo, tirou o status de proteção da floresta, dividiu em 12 pedaços para generais e amigos dele, e os camponeses que moravam lá se tornaram servos da gleba. Já a floresta de Niepołomice caiu em poder da Áustria, e os austríacos desmataram e plantaram pinheiro, que era mais rentável. Em 1860, o Tsar Alexandre II visitou a floresta de Białowieża e fez voltar o status de proteção. O curioso é que essa ação do Tsar quase coincidiu com a ação de Dom Pedro II. Ele estava preocupado com o desmatamento no Rio de Janeiro
e por isso deu ordens para um trabalho de reflorestamento que geraram que hoje é a Floresta da Tijuca, que é parte do Parque Nacional da Tijuca. 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont visitou Foz do Iguaçu e propôs criar um parque nacional ali. Esse parque nacional foi criado apenas muito depois. Ao mesmo tempo que Santos Dumont fazia essa proposição, a floresta de Białowieża era saqueada pelos alemães, que tinham tomado essa região na guerra. E ali abatiam-se árvores para abastecer as serrarias alemãs. Aí, em 1918, a Polônia se tornou independente. Veio a Guerra Polsko-Bolchevicka, em que os soviéticos depredaram a floresta, mataram os bisões. E depois que os soviéticos foram repelidos, a floresta de Białowieża inteira ficou em poder da Polônia. Os poloneses compraram no mundo inteiro bisões, mandaram trazer os bisões que restaram do Cáucaso, restaram depois da vingança tcherkesse, e ali criaram o primeiro plantel de bisões do mundo. Falando de bisão europeu, não o bisão americano. A Polônia era dona da floresta inteira naquela época. Em 1937, o ditador Getúlio Vargas criou o Parque Nacional do Itatiaia, o primeiro parque nacional brasileiro. Ao mesmo tempo, na Polônia, uma vez que a floresta de Białowieża ficou em poder do Estado polonês, muitos trabalhos científicos começaram a sair dali. Inclusive, Józef Pachowski criou ali a disciplina da fitossociologia, estudando as relações entre as árvores dessa floresta. Ah, e não podemos esquecer, nos anos 20 e 30, o zootecnista polonês Tadeusz Vetulani recolheu todos os cavalos híbridos de Tarpan que ele encontrou e começou a trabalhar para obter uma raça de cavalos o mais próxima possível do Tarpan. E ele conseguiu, e hoje é o Konik, o cavalinho polonês. Depois, durante a Segunda Guerra, a floresta de Białowieża foi novamente depredada pelo pessoal da Gestapo e depois houve muitos severos danos na luta da contraofensiva soviética. Com a reorganização que o Stalin fez no leste da Europa depois da guerra, a floresta de Białowieża ficou dividida, metade da Polônia, metade da União Soviética, como hoje ela é metade da Polônia, metade da Bielorrússia. Ora, o Brasil tem muitos monumentos naturais, parques nacionais, parques estaduais, terras indígenas, quilombos, reservas extrativas. Todas são áreas protegidas. Isso vai descendo até a RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. Muitas delas, aliás, são bem pouco conhecidas. Todos sabem que existe uma floresta petrificada no Arizona. Poucos sabem que existe uma floresta petrificada no Tocantins. E existe um outro problema mais sério. Pessoal administrativo existe. Pessoal de fiscalização e manutenção, muito pouco. Isso torna essas áreas protegidas vulneráveis a vandalismo, caça furtiva, desmatamento, garimpo ilegal e toda uma série de outros problemas. Inclusive lançamento de lixo, inclusive lançamento de animais de rua, como acontece no Parque Nacional aqui no Paraná. Bom, mas aí vem a pergunta: o que está na raiz desse problema que existe no Brasil? Existe no Brasil um conflito entre áreas de preservação, interesses agrícolas e interesses de mineração. 2 anos atrás, o governo brasileiro quadruplicou a área
de preservação das Chapadas dos Veadeiros. Logo em seguida, declarou-se um incêndio que causou estado de calamidade, de alerta de calamidade em várias cidades. Pelo que disse a imprensa na época, esse incêndio foi criminoso, ateado por pessoas cujos interesses teriam sido feridos pelo aumento da área de proteção. A imprensa chegou a falar em contraofensiva. Contraofensiva é ato de guerra. Outra coisa que eu não fiquei sabendo é se pela imprensa, é se houve uma investigação desses incêndios, se foram achados culpados e se esses culpados foram punidos. Isso eu não vi em parte alguma na imprensa. Identicamente, no ano passado, houve um caso muito sério envolvendo a RENCA, Reserva Nacional do Cobre e seus associados. RENCA é uma coisa que tem uma história muito curiosa. Nos anos 70, uma firma americana pediu uma permissão para mineração numa determinada área da Amazônia. 40 mil quilômetros quadrados, se não me engano. Essa permissão ia ser dada quando o governo militar suspeitou que um magnata americano estivesse por trás. Cancelaram essa licença e declararam a área protegida. Seria uma reserva de minerais para quando o Brasil necessitasse no futuro. Depois disso, várias áreas protegidas se sobrepuseram à RENCA, terras indígenas principalmente e parques nacionais. Ora, o governo brasileiro abriu a RENCA para mineração no exterior antes de informar o povo brasileiro. O povo não gostou e bloqueou esse projeto do governo. Por quê? Óbvio. Exemplo, poder minerar só em pequenas áreas, para não interferir nem nos parques e nem nas áreas indígenas, e acabar virando uma mera frente de desmatamento. Só isso. Aliás, uma coisa bem curiosa. Pelo que me dizem, na RENCA não tem cobre. Aí vem a pergunta. Por que existe esse conflito? Num país de dimensões continentais, como é o Brasil, não pode haver um convívio entre as áreas de mineração agrícola e ambiental, de preservação? É claro que pode. Isso é claro que pode. Basta planejamento. Mas é isso que falta, planejamento. Inclusive do ponto de vista do aproveitamento turístico. Quem já andou pela Serra de São Luís sabe do que eu estou falando. De novo, a Polônia pode nos dar uma lição. Especialmente do lado agrícola. O camponês, o agricultor polonês é perito. Não desperdiça 1 centímetro quadrado de solo. Faz adubação orgânica em grande escala. Adubação orgânica? Sim, adubação orgânica. Principalmente da seguinte forma. Faz a colheita, deixa a palha no campo. Vem a neve, cobre, desintegra a palha e o caldo orgânico entra no solo. O Brasil já é diferente. Adubação química em larguíssima escala, áreas extensíssimas, produção extremamente barata. Não para o mercado interno, que o mercado interno é ruim, o Brasil é um mero campo de operários com baixíssimo salário, mas para exportação. Então esse é o problema do Brasil. Grandes áreas para produzir comida ou grãos a preço baratíssimo, mas para exportação. Vocês devem se reportar às minhas aulas de agronegócio e commodities para entender melhor o caso. O curioso é que o Brasil exporta quantidades imensas de produtos agrícolas, depois compra de volta pelo triplo do preço. Isso não é de agora. O resultado final, o pequeno agricultor brasileiro não consegue sobreviver, ele não consegue competir com o produto oferecido pelos fazendeiros maiores. Na Polônia é um pouco diferente. Produto agrícola é valorizado, comida é cara e o agricultor com 1 hectare consegue se manter. Essa é a diferença, mais uma lição que a Polônia pode nos ensinar. E sobretudo, falando dessa questão de áreas protegidas, patrimônio natural, patrimônio nacional.
Por isso que elas devem ser zeladas pelo povo. Não só pela questão ambiental, que elas são um meio para reduzir o impacto da mudança climática. Antes alguém diga que o clima não está mudando, está sim. Veja os tornados que atingiram o Paraná recentemente, verões cada vez mais fortes, ameaça de granizo. Então você vai ver que o clima está mudando sim para pior. Então as reservas não são apenas a questão ambiental, questão mesmo educacional, mas elas são patrimônio nacional, elas são identidade nacional. E falando nisso, eu cito aqui a frase do Marechal Piłsudski: Naród, który traci pamięć, przestaje się być narodem, staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane território. Nação que perde a lembrança, a identidade, o patrimônio, deixa de ser nação e passa a ser meramente um aglomerado de pessoas temporariamente ocupando um dado território. Termina aqui a 12ª aula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.